Convido você a abrir sua Bíblia no texto de Filipenses. Nós vamos ler capítulo 2, versículo 19 a 30. Filipenses 2, 19 a 30. Lerei os ímpares e peço que a igreja leia os pares. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Esse, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Julguei, todavia, necessário mandar-te até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Pai de amor, tua palavra foi lida, o desejo sincero do meu coração é que o Senhor venha falar com cada um de nós individualmente. Aplica, Pai, essa palavra aos nossos corações e que ela não venha voltar vazia, como é a promessa manifestada na Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Meus queridos, o apóstolo Paulo nos relata, no texto que nós lemos, dois personagens que têm destaque: Timóteo e Epafrodito. Eram servos fiéis, está tratando eles como servos fiéis. Mas eu quero olhar a perspectiva desse texto, e quando nós vemos algumas vezes o olhar de biografia ou de ação de algumas pessoas, colocando essas pessoas como num altar. Mas eu não quero olhar dessa forma, e o meu convite não é olharmos dessa forma. 5 ações de Timóteo, 3 ações de Epafrodito que devem ser imitadas. Não, pelo contrário, eu quero e proponho a olharmos à luz do exemplo desses homens, Cristo. Eles como seguidores de Cristo, eles como os cristãos da época, e que tiveram a ação que mostrava Cristo para nós hoje também. Olhando não a figura do altar, para tanto Timóteo e Epafrodito, mas a figura do altar de Cristo na vida deles e através da vida deles. Essa é a minha proposta nessa noite. Pois o verdadeiro exemplo para a nossa vida não são as pessoas. Não é Paulo, não é Timóteo, não é Epafrodito, não é Moisés, não é ninguém, a não ser Jesus Cristo. Esse deve ser a centralidade da nossa vida. Deve ser a forma como nós vivemos, como nós andamos, como nós pensamos, como nós agimos todos os dias. A centralidade do nosso coração não deve ser o exemplo das pessoas, mas é como essas pessoas mostram Cristo através da sua vida. E isso sim deve mover o nosso coração a sermos também imitadores de Cristo
exaltando ao Senhor nosso Deus através de Cristo Jesus. Sim, olharmos o exemplo é fundamental. Nós somos como uma vitrine, um espelho, ali que nós estamos vendo lá dentro, e somos como esse espelho aqui, esse vidro, que mostra o que está lá dentro, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o verdadeiro modelo para nossas vidas. Assim como esses homens obedeceram a ordem de Cristo, obedeceram o mandato de Cristo, obedeceram e viveram como Cristo viveu, nós devemos também sermos como Cristo e olharmos, não exemplo das pessoas para imitar as pessoas, porque as pessoas são pecadoras, são falhas, mas olhar como elas serviram a Cristo e como também nós vamos servir a Cristo em nosso tempo. Jesus Cristo é o servo perfeito. Ele é o servo perfeito. Ele entregou completamente a sua vida para salvar a minha, a tua, a salvar a vida da igreja. Somos desafiados a imitar Jesus Cristo, como imitadores de Cristo. E como já foi dado na história, meio que de forma pejorativa, o cristão, o pequeno Cristo. E no começo foi dado como pejorativo. Mas agora nós temos orgulho de dizer, eu sou um cristão, eu sou um imitador de Cristo, eu faço como Cristo, eu ando como Cristo, Cristo é meu modelo de vida, Cristo é o meu exemplo da minha caminhada. O modelo de Cristo é o modelo de serviço no reino de Deus. Não temos como viver uma vida de cristão querendo ser orgulhosos. Pelo contrário, somos e vivemos o exemplo de Cristo para exaltar a Cristo Jesus. Importa que nós venhamos diminuir e que Cristo cresça em nossas vidas. Ontem nós celebramos 39 anos da nossa SAF, né? A SAF, da Sociedade Auxiliadora Feminina. Hoje estamos celebrando também o aniversário do nosso coral, né? Perguntei para nossas irmãs aí, né? Quantos anos? 4 anos nessa configuração. Tá, mas quantos anos já tem o coral aqui? Né? Desde o começo, desde sempre, né? Então, 39 anos, ou até mais, né? Porque quando nós já viemos para esse projeto de Deus, para nossas vidas, o coral já veio junto, né? Já veio com um coral formado, né? Com regente e tudo mais. Isso foi a bênção do Senhor. O tempo de servir, de dedicar, de celebrar o nome do Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas que nós temos que abrir mão para estar no coral é ter tempo e dedicar tempo e empenho para dedicar a esse ministério. Assim como a SAF, o coral, a UMP, os jovens, os adolescentes, as crianças, assim como o ministério do ensino, assim como o ministério do louvor e adoração ao Senhor nosso Deus com a equipe de louvor, assim como o ministério do diaconato, assim como o ministério do presbiterato, o ministério pastoral, tem que ter dedicação, tem que ter empenho, tem que abrir mão de si. O serviço, ele requer empenho e força. Muitas vezes abrir mão do seu próprio conforto, dos seus próprios valores, abrir mão do seu próprio dormir até mais tarde, né, no domingo, porque tem que estar aqui 5 horas, tem que estar mais cedo, tem que estar ensaiando, tem que estar cantando, tem que estar se preparando. Não dá. Para estar e para ministrar no reino do Senhor Deus, tem que abrir mão de si. Não dá para ministrar o Senhor tendo todo o conforto. Não dá. É necessário abrir mão de coisas para assim caminhar. Mas isso não foi o exemplo de Cristo para nossas vidas também? Ele não abriu mão da sua glória, desceu lá do céu, abriu mão de estar no céu e veio viver nessa terra, sofrer, padecer, se humilhar, ser rejeitado, humilhado. Se compararmos nosso abrir mão das coisas que nós temos nessa terra, para a comparação que Cristo realizou de abrir mão, o que nós fazemos é insignificante. O que nós fazemos é mínimo. Mas para isso é necessário abrir mão do nosso próprio conforto e ver a missão de Cristo. Vejamos os versículos 5 a 7, nós já vimos em mensagem anterior, mas olhando Cristo como esse que é o modelo supremo de serviço. Tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma do quê? De servo. Não é de senhor, mas de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Cristo é o modelo perfeito e supremo de serviço.
Ele se entregou totalmente em obediência ao Pai, servindo até a morte, e a morte de cruz. Quando nós observamos que Cristo deu o exemplo de serviço. E ele mesmo fez isso quando estava para lavar os pés dos discípulos. E ele fala assim: ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós lavai os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fizer, façai vós também. É o texto de João, capítulo 13, versículo 14 e 15. Assim como eu dei o exemplo, façai vós também. Para sermos servos de Deus fiéis, nós devemos ser aqueles que olham o exemplo de Cristo. E que, com o exemplo de Cristo, caminha servindo e dedicando a sua vida, sendo um cristão nesse tempo. Abrindo mão do seu próprio conforto, abrindo mão da sua própria glória. João Calvino, ele fala o seguinte: ninguém jamais será um bom servo de Cristo se não abandonar completamente seus próprios interesses e se entregar de todo o coração ao serviço de Deus e de sua igreja. Ninguém jamais será um bom servo de Cristo sem abrir mão dos seus próprios interesses. O interesse para cantar, para servir, para dar uma aula, para pregar, para anunciar a verdade, não tem que ser um interesse próprio. Tem que ser o interesse de anunciar a verdade do amor de Deus através da música, através da mensagem, através dos cânticos, através da minha dedicação e esforço. Abrindo mão de si para assumir o quê? Assumir a obra do Senhor nosso Deus sobre a terra. Nosso tema, então, é Cristo, o supremo modelo de serviço. Cristo, o supremo modelo de serviço. E, em primeiro lugar, eu quero olhar Timóteo, um reflexo da fidelidade de Cristo. Um reflexo da fidelidade de Cristo. Vejamos os versículos 19 e 20 de Filipenses 2. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Timóteo representa um servo fiel. Espero, porém, no Senhor mandar-vos a Timóteo, o mais breve possível. Timóteo é o filho amado do apóstolo Paulo. Ele confiava completamente a sua vida também a Timóteo, mas confiável e dedicado ao evangelho porque imitava a Cristo Jesus. Não porque ele era o grande exemplo, não porque ele era um imitador de Cristo. Timóteo buscava o que era de Cristo Jesus, anunciar o reino de Cristo. Veja só como ele fala em 1 Coríntios 4, versículo 17. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. E percebe que ele destaca, meu filho amado e fiel no Senhor. Não é o meu filho amado, grande guerreiro, servo, ou cara joia, cara 10, o cara bacana, um meu amigão. Não, ele fala, eu estou vos mandando o meu filho amado, né? Fiel no Senhor. Ele estava imitando a Cristo. O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Timóteo não estava fazendo aquilo que ele queria, da forma que ele queria. Ele estava mostrando Cristo Jesus. O processo para a nossa vida, e sermos servos fiéis, não é fazer do jeito que nós queremos, é fazer conforme Cristo requer da nossa vida. E isso faz uma grande diferença. Se a nossa vida é centrada em nós ou é centrada em Deus, é centrada em Cristo Jesus. Assim, cada mensagem tem que ser cristocêntrica, mas cada cristão tem que ser cristocêntrico. Não tem como ser cristão sendo o Otoniel. Eu sou cristão, mas eu sou Otoniel. Quem manda na minha vida sou eu. Não tem como. É incompatível. Devemos olhar como Cristo realizou, como Cristo fez, como ele estava fazendo. Assim como Timóteo estava fazendo, sendo um exemplo de Cristo.
Paulo relata que aqui Timóteo era fiel no serviço por causa de Cristo, agindo e anunciando Cristo Jesus, servo dedicado. Assim como Cristo serviu com amor, Timóteo serviu fielmente à igreja por amor a Cristo, e não à instituição ou não à igreja, mas por amor a Cristo serviu a igreja com dedicação e empenho. Meus amados, devemos amar a Cristo sobre todas as coisas, e assim cuidar da igreja de Cristo Jesus, cuidar do ministério de Cristo Jesus, que Ele coloca em nossas vidas de forma pessoal. É Ele nos abençoando, nos moldando, colocando o ministério de Cristo em nossas vidas, e nós cuidamos da igreja e daqueles que o Senhor Deus coloca em nossas vidas. O nosso serviço a Deus devemos desenvolver refletindo com fidelidade, mas mostrando a Cristo, refletindo Cristo em cada ato, em cada palavra, em cada ação. Cada culto deve mostrar Cristo. Cada crente deve mostrar Cristo. Cada lar deve mostrar Cristo. Cada marido deve mostrar Cristo. Cada esposa também deve mostrar Cristo. Assim como o nosso coral da Igreja Maranata, deve servir a Deus, dando bom exemplo de dedicação ao reino de Deus, servindo a Cristo Jesus, cantando e louvando o nome do Senhor Jesus. Charles Spurgeon falou o seguinte: o verdadeiro servo de Deus não busca aplausos, mas sim a glória de Cristo e o bem de sua igreja. Esse não busca aplausos. Esse busca o quê? Busca a glória de Deus em Cristo Jesus e o bem da sua igreja. Cristo, o supremo modelo de serviço. Em segundo lugar, eu quero olhar Epafrodito, um reflexo de sacrifício de Cristo. Os versículos 25 e 30. Julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Percebe que ele está falando que esse homem é um cooperador e ele é um companheiro de luta. Por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Por quê? Porque ele tinha sido enviado para levar recursos a Paulo, para a manutenção de Paulo. Então, a igreja de Filipenses pega, faz uma vaquinha, levanta recursos e fala: Epafrodito, então leva esse dinheiro para Paulo que está preso em Roma. Paulo está preso. É a carta da alegria, mas Paulo está preso. E ele pega aqui, vai lá e leva esse recurso para a manutenção de Paulo. E o que acontece nisso tudo? Ele não foi só levar o recurso, mas ele foi também ajudá-lo, sendo cooperador, sendo auxiliar nas minhas necessidades. Versículo 30. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito, nesse processo de auxiliar Paulo, ele quase morre. E aí eu fui procurar. Falei: mas o que aconteceu com Epafrodito que ele quase morreu nessa história? A Bíblia não relata nada específico do que ocorreu. Não tem relato muito claro do que ocorreu. Mas tem muitas hipóteses. Duas delas eu achei mais coerente e eu quero propor aqui para os irmãos. Pode ser uma enfermidade por esgotamento físico oriundo de esforço na viagem longa e árdua de Filipos até Roma, somado ao trabalho intenso ao lado do apóstolo Paulo, que mesmo em prisão não parava, tinha muita atividade. Uma outra hipótese é ele ter contraído uma grave doença como a febre romana, uma epidemia comum na época, que também levava muitas pessoas à morte. Mas independente se for esgotamento físico, independente se for uma doença como a febre romana, nós temos aqui de forma muito clara que Epafrodito arriscou sua própria vida pela obra de Cristo. Como a própria viagem de sair
e viajar e levar recursos. Ele está levando dinheiro, vamos roubá-lo. O assalto não é pertinente só à nossa época, não. Lá também tinha muitos assaltos de viajantes, apesar de que aqui nós estamos falando do tempo que tinha a praça romana, que tinha a paz das vias romanas, né? Mas ainda era perigoso. É importante ressaltar aqui a dedicação e o zelo do serviço no Evangelho que Epafrodito tinha, não olhando o seu bem-estar, mas olhando a obra do Senhor, nosso Deus. Não apenas levou a oferta, né, da igreja, mas também se tornou uma oferta viva de serviço a Paulo e ao reino de Deus. Assim também nós vamos olhar Cristo. Cristo também é aquele que entregou a vida por nós. Não fez conta, não fez caso. Ele não ficou assim, olha, calma lá, veja bem. Não, ele foi lá e se entregou e morreu por nós. Deu a sua vida por nós. Deu a sua vida para nos salvar, para mudar a nossa vida. Lutero, ele falou o seguinte, Martinho Lutero: um cristão é servo de todos, sujeito a todos, e ainda assim, livre em Cristo. Somos servos de todos, sujeito a todos, e mesmo assim, livres em Cristo. Isso é ser um cristão. Eu estou servindo, eu estou dedicando a minha vida. Nós somos chamados para o reino de Cristo, não para sermos servidos, mas para servir, para dedicar, abrir mão do nosso próprio conforto. O nosso tema, Cristo, o supremo modelo de serviço. E em terceiro lugar, quero aqui pensar com os irmãos de honrar os servos de Cristo. Veja só o que ele fala aqui no versículo 29. Recebei-o, pois, do Senhor com toda a alegria. E o que ele fala? Honrai sempre a homens como esse. Olha só que interessante. Ele trabalha a ideia de Cristo, ele trabalha o serviço de Cristo, mas ele também trabalha a honra daqueles que trabalham por Cristo Jesus. Que maravilhoso, meus irmãos. Que maravilhoso é. Não é simplesmente aquele que, olha, não receba nenhuma honra sobre isso. Não, ele fala honrai-o. É claro que nós não devemos fazer por causa da honra. Não devemos fazer e executar a obra do Senhor nosso Deus, porque eu vou receber aplausos, vou receber honra. Mas aqueles que executam, como assim Epafrodito fez, esses devem ser honrados e que esses sejam glorificados o nome do Senhor nosso Deus através dessas pessoas. Sim, devemos honrar a homens como esses. Homens e pessoas que se dedicam, que se esforçam com todo esmero e dedicação à obra do Senhor nosso Deus. Então saiba que o Senhor está vendo, Deus está vendo. E a palavra do Senhor Deus te recomenda para que nós venhamos a honrar pessoas que se dedicam e que se esforçam na obra do Senhor nosso Deus. Por quê? Porque homens como esses, que abrem mão de si, devem ser assim honrados, para que o nome do Senhor seja honrado também. Devemos honrar os servos que estão dispostos a abrir mão do seu conforto. Assim como o reverendo Alessandro sai da sua terra, vai a uma terra distante, longe. Assim como está criando as suas filhas lá como indiazinhas, já, né? Parece chamar as indiazinhas normais lá no meio do mato. Olha só. Assim devemos honrá-los. Honrá-los como orando, clamando por eles, ajudando, colaborando com o Evangelho de Cristo na vida deles. Precisamos ser servos fiéis a Deus, para que sim, o nome do Senhor seja honrado primeiramente através das nossas vidas. Hebreus 6, versículo 10 fala assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Deus não é injusto. Deus é justo, Ele é correto para esquecer do trabalho que você realizou. Então faça para o Senhor, faça exaltando o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor a todo tempo e a todo instante, porque assim vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. E aí eu estava olhando esses estudiosos, né, os reformadores. O John Knox fala algo bem interessante sobre isso. Fala assim: Deus nos dá líderes fiéis para que possamos aprender com o seu exemplo e seguir o caminho da piedade. E seguir o caminho da piedade. O exemplo dessas pessoas, sim, que mostra Cristo,
sim, deve ser seguido. E assim devemos seguir. Quero concluir nossa mensagem dessa noite, trabalhando a ideia do seguinte: assim como Timóteo e Epafrodito refletiam e refletem a glória do serviço de Cristo, devemos nós fazermos. Cristo é o verdadeiro exemplo e modelo de serviço, de entrega e compromisso e dedicação. Ele é o grande exemplo para nossas vidas. Se queremos servi-lo, precisamos segui-lo em humildade, fidelidade e sacrifício. Estar com Cristo e caminhar no reino de Cristo não é receber aplausos. Estar com Cristo é abrir mão do nosso conforto, é abrir mão da glória, é abrir mão da honra, é dedicar e esforço. Você quer cantar? Cante. Então glorifique o Senhor Deus cantando. Quer cantar uma música? Cante. Fale comigo. Venha falar comigo. Pastor, eu quero fazer uma apresentação. Pronto, nós temos um dia para isso. Mas faça com dedicação e empenho. Faça com esforço e esmero. Faça para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Faça para que o nome dele seja exaltado. Para que Cristo seja honrado. Devemos ser homens e mulheres que dedicam em humildade, fidelidade e serviço e sacrifício, abrindo mão daquilo que me dá o conforto para o serviço do reino de Deus. Assim devemos servir com dedicação e empenho todos os dias. O que precisa mudar na sua vida, na sua dedicação, para que você venha servir a Deus melhor? O que precisa mudar na sua vida para que Cristo seja exaltado através de você? No serviço e dedicação diária na sua vida e através de você. Eu desafio você a orar pedindo um coração que sirva como Cristo serviu. O desafio aqui é orarmos e clamarmos: Senhor, eu quero ser um servo que serve. Porque um servo que não serve para ser servo. Que Deus nos abençoe, meus amados. Que tenhamos um coração de servo, um coração dedicado ao serviço e à glória do Senhor Jesus Cristo. Não à honra própria, não aos méritos do serviço, não aos aplausos, não às coisas pessoais, mas aprender a abrir mão de nós, do nosso conforto, abrir mão de parte do nosso domingo, de almoçar tarde, né, que nem o nosso pessoal do louvor, de abrir mão do nosso sábado, de ir para o evangelismo, abrir mão de recursos para bancar, para que o nome de Cristo seja exaltado, para que a honra seja dada a Cristo Jesus. Mas eu não sei, eu não posso. Você pode mais do que você imagina, porque você que tem Cristo Jesus, você tem o Espírito Santo na sua vida, e Ele é poder, graça e força para te animar, te fortalecer. Basta você se sujeitar ao serviço e à obra de Cristo. Em nome de Jesus Cristo.